Salve, salve galera! Falando de fraude, está de volta com um episódio hoje fantástico. E aqui ao meu lado está o meu grande amigo, o Will Perito, que vai apresentar com a gente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, e o tema de hoje, que é a CPI das Bets, e o nosso convidado é o Guga Figueiredo, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que sem esse patrocínio, esse programa não existiria, né? E aí, William, apresenta o nosso convidado que você conhece, esse é amigo pessoal do nosso É convidado. isso aí, salve pessoal. E é o seguinte, hoje eu quero apresentar o senhor Gustavo Figueiredo, mais conhecido como Guga Figueiredo, meu irmão, meu parceiro, que começou aí a falar de golpe e fraude na internet, me pediu permissão para isso, como se precisasse, e lógico que eu autorizei e apoiei. Fala aí, se apresenta para nós aí, Guga. Então, eu sou o Guga Figueiredo, conhecido como xerife da internet. Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer. Por que o apelido xerife? Cara, foi coincidência que tinha um chapeuzinho lá em casa, um bonezinho, escrito xerife, xerife. E eu fui dar entrevista no podcast falando de golpe. Aí o cara viu, foi o Felipe Campos, ele viu o bonezinho, você é o xerife da internet. Aí te Pegou. batizou, te Aí batizou. pegou, aí pegou. Eu sou personal trainer de formação. E eu criava conteúdo de fitness. E eu já puxava para esse lado do fraude, mas dentro do fitness. Então eu denunciava propaganda enganosa de suplemento, que promete uma coisa e não cumpre, um creminho que diz que vai tirar celulite, que vai tirar gordura. As musas fitness, sabe? As mulheres bombadas, que elas diziam que era natural, que não tomava anabolizante, eu desmascarava uma por uma. Aí com isso a galera foi pegando confiança em mim e começaram a me pedir para analisar coisas que fugia do fitness. Aí que foi a virada de chave do meu conteúdo, que eu já gostava do conteúdo do Will, que desmascarava vários influenciadores. Aí quando eu vi o trabalho do Will, eu falava, cara, isso daí é para mim. Que eu já ia fazer investigação do fitness, né? Aí muita gente perguntava de aplicativo, de loja, e eu ficava assim, cara, isso não tem nada a ver com o meu conteúdo. A primeira vez foi uma seguidora que estava prestes a comprar carrinho de bebê, um enxoval todo do bebê dela, e falou assim, Guga, dá uma olhada aqui pra mim, nessa loja, que eu confio em você, você sabe analisar as coisas. Eu olhei e vi que era golpe. Aí eu falei, cara, loja de bebê não tem nada a ver com o meu conteúdo, mas, porra, eu vou deixar de ajudar as pessoas. Do mesmo jeito que eu tô ajudando essa seguidora que me perguntou, eu poderia ajudar milhares de pessoas com esse conteúdo. Aí eu cheguei pro Will e falei, eu vou fazer conteúdo de golpe também, e aí e tal. Aí, não, mano, vamos chegar junto aí, te ajudo e É tal. isso aí. Então, o Will foi minha inspiração para começar a falar de outros tipos de fraude além do fitness. Então, esse trabalho, tanto do Will quanto o seu, apesar de ser um trabalho que você, às vezes, a gente vive deles, né? E eu falando de fraude, é um trabalho de utilidade pública, né? Você acabou de dizer que você começou aí com uma parcela de fraudes, né? E fraude séria, né? Que você começou porque as fraudes que você falou difíceis são fraudes contra a saúde, né? Muita gente aí nessa fraude aí morria, ficava aleijado, etc, né? Esses medicamentos aí sem menor prescrição, sem qualidade, né? Tem tido várias reportagens sobre isso aí, né? E o Will também, né? Com o trabalho dele tem ajudado muita gente, porque a arma que a gente tem, além do poder público que deveria intervir isso aí, é o comentário, trazer o caso para o podcast, pôr na mídia, pôr no Instagram. Essa é a arma que a gente tem contra esse bando aí que a gente tem, né? Eu sempre falo que hoje o Brasil vive uma pandemia de fraude, seja que tipo que for, e hoje a gente está trazendo um caso a mais na pandemia de fraude, que eu acho que é um dos mais graves, né? Que é as bets, né? Então, essa CPI que está tendo das bets, que foi instalada em 2024, né? Ela realmente, espero que não termine em pizza, né? Espero que ela traga algumas apurações aí, traga conteúdo para a polícia, né? E para conteúdo para o legislativo, né, Will? É isso mesmo. E esse assunto agora ficou em alta, né? Apesar de ser desde novembro de 2024, que agora teve a entrevista da Virgínia, né? Do Rico lá que viralizou. Então, a gente já vai para a primeira pergunta, pro Guga já sentar o prego agora. E o que você acha, né, do real impacto das apostas na família brasileira, né? Você que está apurando esse caso, nós estamos, né, desde o começo, nós fomos, né, os primeiros influenciadores a meter o pau em quem divulga aposta, falar para o pessoal não apostar, então a gente foi
na contramão. E agora que a gente parou um pouquinho de tomar hate, né? Agora que a gente parou um pouquinho. Então, fala aí sua visão da família brasileira em aposta. Cara, a grande questão é que não são pessoas ricas que estão com o celular apostando. Óbvio que também tem, mas a grande massa, nós vivemos no país desigual, né? A maior camada da população brasileira vive com um salário, no máximo 2 salários mínimos. A grande parte da pirâmide, então, são essas pessoas que jogam. O rico, quando ele quer jogar, quando ele quer sentir emoção, ele vai lá para Las Vegas, joga um pouquinho lá, brinca, já pega aquele dinheiro reservado para brincar, tira umas fotos lá, põe em Las Vegas. Ou vai num cruzeiro, ele tira com dinheiro reservado para ele perder, ele tá lá brincando, ele sabe que vai perder aquilo ali. Então é uma diversão para rico, não é uma diversão para pobre. E quando você entra num jogo online que a pessoa fica 24 horas, não precisa fazer um cruzeiro, não precisa viajar, não precisa sair de casa, tá o tempo inteiro, tá no vaso dando a cagada, tá lá jogando no tigrinho. Então o que acontece? Isso possibilitou que pessoas pobres começassem a jogar, que antes era coisa só de rico, e rico sabe o que tá fazendo. O rico não vai jogar o dinheiro dele todo lá, é um dinheiro que ele tá usando para divertir. Então o pobre tá deixando de comprar alimentação. Eu vi pesquisa dizendo que reduziu 17% o consumo de comida no mercado. Então as pessoas estão deixando de se vestir, de comprar roupa, de ter lazer por conta de vício de aposta. E para onde vai esse dinheiro? Para as grandes empresas que têm sedes em paraísos fiscais, vai para bolso de influenciador, porque só quem ganha é quem? É a pessoa que é dona do cassino e influenciador. Quem joga só perde. Desde o tempo da maquininha do cassino, todo mundo sabia, queria saber se a máquina era programada, se tinha um anão embaixo para a bolinha parar no número que era da casa, né? Isso sempre foi, desde que eu conheço, desde que é mundo, a banca nunca perde, né? Senão ela é o negócio dela, né? Porque o cassino ele não produz algo palpável, né? Se você compra uma garrafa d'água, tem o custo daquela água, você está consumindo aquilo. A aposta é o quê? É só o dinheiro que alguém perdeu. Se você ganhar, alguém perdeu aquele dinheiro e a casa de aposta está ganhando muito mais. Não gera nem emprego, né? Como o cassino, né? E o cassino físico pelo menos gerava emprego, né? Gerava emprego. E o cassino online não gera nada, é um sanguessuga, é uma praga e tá liberado. Já o cassino físico, que tem os malefícios lá, questão de lavagem de dinheiro. Por isso que lá em 2003, eu acho, o Lula sancionou uma lei que proibia os bingos. Lembra que 2000 e pouco tinha bingo? A minha ex-namorada trabalhava no bingo. Então, pelo menos, gerava emprego. Mas já naquela época já tinha grandes problemas de lavagem de dinheiro. Então, vários outros crimes cometidos, esse dinheiro ia parar em lavagem dentro de bingo, de cassino. Eu posso fazer um parênteses de uma coisa bem velha para vocês. Em 85, houve não chegou ao ponto que hoje cassino, mas caça-níqueis. São Paulo virou um infestado de caça-níqueis. Na época, eu era dono de uma casa noturna. Eu perdi a casa noturna para meus sócios, porque alguém entrou e por trás comprou com eles a casa. Eles não tinham dinheiro, eu era o investidor, eles acabaram comprando minha parte, e a minha casa noturna, que fazia show, empregava a gente, virou uma casa de caça-níqueis. Isso durou 2, 3 anos, aí caiu na legalidade. Hoje não existe mais aquelas máquinas caça-níqueis, né? Existe clandestino, né? Mas em menor escala, né? Mas aqui, eu tô te falando... Todos os botecos tinham a máquina daquela. Então, mas começou um chique. A minha casa noturna era na Rua Pamplona, que é nos Jardins. Era 500 metros tinha a casa noturna. Era um negócio gigantesco. Nossa, depois, gigante, hein? Depois que começaram a ser proibidas, aí que elas foram para os barzinhos, né? Mais escondidas, mais para a periferia. Saiu do centro para ir para a periferia. Aí depois parou. Aí agora veio a onda, depois veio a onda do bingo, e agora essa mais séria de todas. Essa é muito séria, né? E a questão é que no Brasil as leis não fazem nenhum sentido. Porque por que pode online, que não gera nada, que é um sanguessuga, e não pode o cassino físico? Qual que é o sentido? Que o cassino tinha música, tinha comida, né? Pelo menos tinha um entretenimento. Né? Exatamente. O cara vai ter que alugar um lugar, ele vai ter que pagar o aluguel pro dono do lugar, né? Ele vai gerar renda, ele vai ter que contratar funcionário, vai ter que ter faxineiro, vai ter que ter o garçom, vai ter que ter a pessoa que serve comida, vai ter que ter o segurança, vai ter que ter o controlador de acesso, vai ter que ter as meninas lá que fica dando dinheiro para as pessoas jogar. Então, vai gerar vários e vários empregos, como você disse, né? E hoje não. Hoje o cara paga lá um influenciador que
que não tem caráter e o cara vai lá e divulga. Então, na sua opinião, você acha que os caras têm que ser responsabilizados, os influenciadores? Com certeza. E, toda profissão você tem regras a seguir, né? Se você pega um motorista de Uber, que é o mais precarizado, e esse motorista te trata mal, te atende num carro lá caindo aos pedaços e você reclamar da plataforma, é capaz dele perder o trabalho dele de Uber. Qualquer profissão, eu como profissional de educação física, se eu faço um exercício errado para um aluno meu, ele se machuca, ele vai em cima de mim, vai em cima do conselho de educação física. Então, por que o influenciador digital ele só tem bônus, ele não tem ônus, ele não tem que Ele nada, nunca perde. ele não tem malefício nenhum, ele pode divulgar um golpe, aí ele vai e diz para os seguidores dele que não sabia e fica por isso mesmo. Ele divulga algo que ele sabe que é para tirar dinheiro de pobre, que provoca vício, e ele só fica com dinheiro disso, ele não tem nenhuma penalidade, ele não é responsabilizado por nada. Então, obviamente... Ele ganha muito. Cara, tem influenciador aí com um contrato de 50 milhões, depende do tamanho do influenciador. Mas eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe, não precisa ter seguidor nenhum para você ganhar dinheiro com cassino. A maioria dos cassinos tem um sistema de afiliação, você vai lá, faz um cadastro, eles vão te dar um link seu, você começa a divulgar esse link e ganha 40% do que as pessoas perderem com esse link. E ganha de 15 a 20 reais a cada cadastro novo. Então, essa pessoa pode fazer conta com inteligência artificial, colocar o link sem aparecer o rosto. Pode criar e-book e colocar o link lá. Tem um influenciador aí que ele, já há muito tempo, no começo lá do cassino, ele criou um e-book ensinando a jogar casa de aposta. Só que isso não existe. Casa de aposta é tudo aleatório, mas ele inventava lá que tinha horário, ensinando a jogar, estratégia, que é tudo mentira, e botava o link dele de afiliação nesses e-books. Então ele oferecia os e-books para os apostadores, o apostador lia lá as estratégias dele, se cadastrava no link dele. Era aí que ele ganhava o dinheiro. O e-book ele não ganhava nada, ele ganhava quando as pessoas cadastravam e a porcentagem de 40% da perda dessa galera. E sem pagar imposto, sem nada. Pagar imposto, sem nada. Ele estava com atividade comercial. Então, aí os influenciadores chegam a ganhar aí 50 milhões no contrato, só tem o bônus e não tem nenhuma responsabilidade. Cara, pode pegar qualquer profissão. Uma pessoa, um faxineiro, se ele não faxinar direito, você vai mandar ele embora e contratar outro. Por que o influenciador é a única profissão que só tem bônus? Não, e você falou uma coisa importante, né? O influenciador, além disso, ele não tem moral, porque ele está divulgando um produto, muitas vezes ilícito, ou que prejudica as pessoas, porque o jogo, ele se não tiver a maioria dessas pessoas, elas perdem tudo, né? Porque elas ficam naquele afã de vou ganhar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, então elas acabam ficando endividadas, tendo vários problemas que você ainda vai trazer para nós, mas o influenciador, tipo, por exemplo, é uma pessoa famosa, vamos colocar o Galvão Bueno, ele tá só visando dinheiro, porque ele não tá divulgando um produto, influenciando para um produto bom. O influenciador deveria ser igual uma pessoa pública, ele tem que influenciar para as coisas boas. Olha, estude, pratique esporte, vai nesse show que é bom, mas que influenciador pode influenciar o jogo? Se o jogo é uma coisa natural, que a pessoa já tem esse vício, todo mundo gosta de apostar. O cara vai lá, ganha 50 milhões e sabe se... É como se anunciar cerveja, droga, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, geralmente as pessoas tentam o que eu chamo de falácia de falsa equivalência. Toda vez que eu falo de aposta, ao invés da pessoa defender a aposta, ela não consegue defender, uma coisa que é vício. Então ela começa a jogar outros argumentos para rebater. Ah, isso aí é uma cortina de fumaça para não falar do INSS. Ah, e o álcool? Ah, e o cigarro? INSS é nova, né? Ah, e a loteria? Ah, e a telecena? Cara, já chegaram a falar até de praia. Ah, se for assim, então vai ter que proibir a praia porque a pessoa morre afogada. Então as pessoas usam um malabarismo mental para defender o errado. Sim, a praia é uma coisa saudável, tem sol, vitamina D, pessoas se divertem, as crianças vão, brincam na areia, né? Eu respondi esse cara assim, ele falou assim, então cada um que é responsável por si, então vai ter que proibir praia, porque se alguém entrar lá e se afogar, então não pode, que tem que proibir. Eu falei, cara, esse é o argumento mais burro que eu já vi na vida. Seria equivalente ao que você está falando se tivesse um influenciador lá na beira da praia, pegando o mineiro que nunca entrou na água, na correnteza, e falar assim, mineiro, vem cá, vem nadar, que aqui não tem correnteza, não. Aí as pessoas iam morrer, ele ia ser responsabilizado por isso. Então não tem equivalência pro
pro jogo de azar. Porque o cigarro já foi proibido a publicidade. O álcool está regulamentado, quase não tem mais. Então eles tentam, e a telecena, eles começam a puxar coisa de qualquer lugar para poder defender que o influenciador picareta, mau caralho. É pelo dinheiro, sempre pelo dinheiro, porque ele não tem que influenciar, o nome já está dizendo, influenciar significa influenciar para algo positivo, algo muito bom, entendeu? Ele tem que trazer conhecimento. Olha, pô, eu faço isso, eu consumo um produto bom, eu faço uma atividade física boa, entendeu? Eu vou num jogo, entendeu? Cara, eu acho vou ao estádio assistir o futebol, eu não fico só jogando pro cara, vai tomar cartão vermelho, né? Eu acho que muito ajuda quem não atrapalha. Se o cara tiver um conteúdo de humor que for, que é um entretenimento para fazer a pessoa rir, não vai ser nada muito profundo, mas se ele já não estiver fazendo a pessoa rir, não estiver atrapalhando, atrasando a vida dela, já tá válido. Sim. Ô, Guga, eu tenho uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de várias pessoas aí que seguem essas pessoas que querem, de alguma forma, ajudar também, porque nem todo mundo que segue a pessoa, ela joga, né? Então, quando, por exemplo, o cara vê lá que o influenciador dele, que ele gosta, que ele gosta de seguir, começa a divulgar uma casa de aposta. Só que essa casa de aposta, que ainda tem muito influenciador que está divulgando casa de aposta ilegal, aquelas casas de aposta chinesa, né? Então, como que faz? Porque aí o cara vai parar de seguir, obviamente, mas como ele faz para ajudar? Por exemplo, como que ele faz uma denúncia? Então, é bom falar disso porque muita gente não sabe. Os cassinos que foram regulamentados, eles têm final bet.br. Se tiver final qualquer outra coisa, .com, .online, qualquer porra, não é legalizado. Todos legalizados são bet.br. Ontem mesmo eu vi uns influenciadores divulgando casa de aposta ilegal. Então, assim, com a regulamentação das apostas, eles fizeram uma cartilha do CONAR, que é o Conselho de Regulamentação de Propaganda e Publicidade no Brasil. Então, você pode entrar, só pesquisar no Google CONAR, que você vai achar o site deles, e lá tem um botão de denúncia. CONAR, C-O-N-A-R. Pesquisa no Google, você vai achar o site oficial, e lá tem um botão de denúncia, tá bem visível. Então, você coloca quem foi o influenciador, tira print, coloca o link do site que ele está divulgando, porque o CONAR está agindo isso, está agindo rápido. Pelo menos para isso está agindo. Que eu denunciei, eu sei porque eu denunciei um menino de 10 anos. O menino estava com dente de leite ainda, sem dente aqui na frente. Um menino de 10 anos com a paçoca de dinheiro na mão, falando, plataforma nova. O menino não sabe nem falar direito, acho que tem menos de 10 anos. Tava divulgando. Criança divulgando? Criança. Divulgando. E não era nem uma bet oficial, era uma bet falsa. Não é falsa, é clandestina. Clandestina. Mas mesmo que fosse, né? Totalmente. Não, sim, mas é um agravante. Exatamente. Tá trabalhando com uma atividade ilícita. A outra é lícita, mas não pode criança estar trabalhando. Igual o bar, né? Criança não pode trabalhar em bar, criança não pode ficar vendendo cigarro, né? Se for uma loja que tem várias coisas, ela pode trabalhar num setor, mas não vender cigarro. Então não pode... Acho que criança não pode trabalhar em lugar nenhum mais, foi proibido. Só pode... Após 14 anos é de cooperação do pai, ou depois 16. Tem jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Mas com 10 anos de idade não pode trabalhar em nada. Não, 10 anos não pode trabalhar em nada. porque Nem com 10, nem com 12, com nada. O influenciador digital hoje já é considerado uma profissão. E aí você fez a denúncia. Eu fiz a denúncia, não demorou muito, o perfil foi derrubado. Eu entrei ontem para conferir, aí eles fizeram outro novo. Aí eu falei, vou lá ver se tá divulgando de novo. Não tava. Mas ainda tem um monte de criança divulgando. O Boca de 09, por exemplo, ele é menor de idade, influenciador gigante, Boca de 09. Ele tá divulgando casa de aposta clandestina. Menor de idade divulgando casa de aposta clandestina. Eu vou até fazer uma denúncia também desse cara aí. Mas vamos voltar para a CPI. A CPI, você sabe que ela está investigando em várias coisas na influência, mas uma pergunta... Que a gente nem combinou essa pergunta, a pergunta surgiu agora. E as influências e a responsabilidade das Big Tech? Vocês estão falando de tirar o perfil e vai em seguida coloca outro. Parece que assim, você mata uma formiga e suja outra. Não teria que ter essa responsabilidade também de criar o perfil e aceitar? Não está vendo o conteúdo? Não tem o chatbot lá, o robozinho que está vendo que é parecido com o outro? Porque é tão fácil identificar os perfis, né? Cara, como você falou, é fácil. Seria fácil resolver, por exemplo... fazendo identificação facial, pedindo documento,
criança de 10 anos não era nem pra ter Instagram. Não, por eu exemplo. falo, quando você acabou de falar que foi lá derrubar um perfil. Mas aí foi pelo CONAR. O CONAR, CONAR derrubou. O CONAR pediu pra Meta derrubar. Então, mas quem fez esse perfil vai lá e coloca o igual. Se você, o algoritmo, a inteligência artificial consegue identificar que é o mesmo tipo de ilícito, mesma maneira, não tem regulamentação, tem criança, é a mesma coisa. Deveria deixar criar. É muito pior do que você imagina. Eles têm tecnologia para isso, Sim. Eles são as maiores empresas de tecnologia do mundo, mas eles fazem vista grossa. Não é de interesse deles resolver isso. Interesse porque eles ganham com divulgação, seja lista ou ilícita. E quanto mais tempo as pessoas permanecerem na plataforma lá olhando, mais anúncio aparece, mais eles ganham. Eu vou te dizer uma coisa que não tem a ver com bet, mas é muito pior do que bet, por incrível que pareça. Eu vi conteúdo de pedo. Uma menina de 12 anos que levava para um grupo do Telegram. Nesse grupo do Telegram tinha avô com neta. Sim. Tinha... Eu já fiz até um podcast sobre isso aí. Anúncio no Instagram. O anúncio no Instagram para ir pro Telegram. Pro Telegram. Para salas Telegram. Eu fiz uma denúncia pra Meta e a Meta me respondeu que não violou as diretrizes da comunidade. Então eu vou contar um caso para você que o Willi conhece. Você está aqui na sua frente, um advogado de 42 anos que nunca criou nada e eu tive minha conta do WhatsApp banida sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Sem publicar nada, sem vender arma, vender droga. Sem fazer spam. Sem fazer spam, sem nada. Não foi bloqueada, fui banido. E eu tenho uma ação contra o Facebook, que a Meta não tem repressão no Brasil. Tem uma liminar, desde o dia 10 de abril, eles foram citados. Nem isso é desculpa liminar. E eu não fiz nada. As Big Techs, elas estão acima da lei no Brasil. Tem publicidade de arma, tem de droga, tem de pedo, tem de tudo que você imaginar de ruim. Cartão clonado, eu já vi de dinheiro falso. Tudo que você imaginar, e não é Deep Web, na Surface, no Instagram, no Facebook, tem tudo lá e ninguém faz nada. Na Discord, no Instagram tem Mas vários. Discord já é mais underground, o Telegram já é mais underground. Agora o Instagram é uma coisa que todo mundo usa. Sim. Mas mesmo assim é problemático, Eu né? acredito que eles tenham tecnologia para resolver isso, mas não é de interesse. O interesse deles é só visar o lucro. Na sua opinião, você não acha que a CPI ela teria que investigar uma maneira de coibir isso, de ela fazer um conteúdo para enviar para o Ministério Público e um conteúdo para enviar para o Legislativo para ter leis mais severas com relação às Big Techs e com relação a uma maneira de agir, uma legislação mais fechada com relação à publicidade? Esse é o seu pensamento? Cara, eu acho que tinha que ter mais maneiras de fiscalização. Porque existe muita coisa errada e você não sabe nem para quem que você vai mandar a denúncia. Eu já mandei um monte de denúncia para o Ministério Público de coisa séria, tudo com prova, eles nunca me responderam, nunca foram atrás de nada. Então tinha que ter mais delegacia especializada nisso, contratar policiais especializados no digital, que entendam de digital, para quando receber as denúncias, conseguir identificar e conseguir coagir. Porque o que acontece é que os golpistas hoje em dia eles não estão escondendo mais o rosto. Os moleques de 16, 18 anos estão criando conteúdo no TikTok ensinando a ser estelionatário. Eles estão achando bonito, porque não está acontecendo nada, eles estão ganhando dinheiro e eles falam que os fins justificam os meios. Eu quero dar uma vida boa para minha família, vou dar golpe e acabou. Então eles estão divulgando o golpe da doação, eles criam um perfil de criança com câncer, fingem que é uma criança com câncer, a pessoa está doando achando que está ajudando a pessoa com câncer e é um golpe. E são moleques de 16, 18, são pessoas jovens que estão achando isso bonito. Então partindo desse princípio, eu concordo com você exatamente isso, é o que eu tenho batido. A Polícia Judiciária em São Paulo, ela não cresce há mais de 15 anos. Você pode ver que quando tem eleição, o governador fala, vou contratar mais policial da ostensiva. Tem 7 mil policiais em São Paulo, 80 mil no estado inteiro, e as delegacias são as 50 que existem quando eu me formei há 40 anos. Não aumentou a Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga. Em São Paulo, tem 3 delegacias especializadas, que é o desse Cyber, 3, para o estado inteiro. Tem algumas coisas pontuais. Em Minas tem alguma coisa, no Piauí tem um delegado lá que está tentando trazer isso, mas o que falta realmente é isso. A lei, a gente tem bastante, mas não adianta se não tem fiscalização e nem punição. Não tem. Então o que está faltando é isso, porque o crime é organizado e a sociedade não está organizada. Nós, sociedade. E como a internet cresceu e a polícia não acompanhou o crescimento da internet,
Então, teria que adequar essa demanda que tem de fraudes online para uma realidade. E não precisa gastar muito. O policial que foi investigador digital, ele pode trabalhar home office, ele não precisa nem estar no... Não precisa, tem as ferramentas deles, as ferramentas deles lá. Ele tendo um notebook em casa, ele já consegue Exato. investigar. Não precisa montar uma coisa física, né? Por exemplo, se eu trabalhasse dentro da Meta, eu conseguiria derrubar 90% dos golpes lá. Eu já sei as palavras-chave que eles usam para dar golpe, eu derrubava tudo de uma vez. Então, fica aqui uma proposta para as autoridades contratar o Guga para fazer esse trabalho de hacker do bem, de derrubar tudo isso aí. Isso que nós chamamos de hacker do bem. E isso está precisando do Brasil. Está precisando do Brasil não criar delegacias, criar uma polícia judiciária cibernética. Com relação a leis, o governo E criou... não vai gastar muito, cara. Não, Uma pessoa pode fazer home office. O Ministério da Justiça criou o Conselho Nacional de Cibersegurança, e daí? Não adianta criar o conselho com a regulamentação, o órgão, se não cria justamente a polícia judiciária, cyber, entendeu? Isso que está faltando. E assim, eu sou especializado no assunto, eu tenho certificação, perito, diploma e tudo mais. E o Guga é da área da área da saúde, e ele se especializou sozinho, pesquisando na internet. E assim, na minha opinião, o Guga é um excelente perito, na minha opinião, porque ele sabe fazer coisas que eu aprendi estudando e eu não ensinei ele. E ele aprendeu na prática. Exatamente. Na prática. E ele aprendeu na prática na internet, pesquisando, e tem muitos vídeos do Guga nas redes sociais que ele ensina onde ele pesquisou, principalmente no canal dele. Se inscreve no canal do Guga Figueiredo. Como que é seu canal? Guga Figueiredo, pesquisa na Lupin, que vocês me acham em todas as redes sociais. Então, aí lá no canal dele, que tem vídeos mais longos, ele ensina como fazer a pesquisa, como a pessoa chegar no golpe. Não é difícil, porque, por exemplo, você quer comprar uma camisa da Lacoste, você sabe que custa mais ou menos R$200. Aí você está vendo uma promoção de 100 numa loja e você fica desconfiado. Você pode pesquisar pelo link e descobrir quanto tempo tem aquele site no ar. Se for um site que tem pouco tempo que foi feito, ele tem reclamação no Reclame Aqui, você já não vai gastar. Então tem que ensinar a população brasileira também a identificar esse tipo de golpe. Já que a justiça não faz nada, a polícia não faz nada, o governo não faz nada, que pelo menos as pessoas se instruam, aprendam a identificar para poder não cair no golpe. Pelo menos prestigie quem está como vocês, fazendo um trabalho na internet de divulgar os golpes, né, e o Falando de Fraudes também. Assistam, vejam para poder, antes de fazer ter uma prevenção. Porque a prevenção é o melhor remédio que tem, na prevenção. Isso aí nós sabemos, né? Só que o brasileiro, ele só vai procurar reforçar a fechadura quando o bandido invade. Então é um conteúdo que a gente faz, que a gente toma processo, os golpistas não têm coragem de processar a gente. É um trabalho que é árduo, é um trabalho que afasta patrocinador também, que ninguém que está envolvido em polêmica, as marcas às vezes não querem. E as pessoas não dão valor. Tipo, é um golpe que eu não caí, então não vou compartilhar, não. Geralmente, o que eu percebo no meu conteúdo é que quando eu gravo um golpe que tem algum influenciador envolvido, aí o povo compartilha pela fofoca. Ou quando é um golpe que a pessoa caiu. Aí ela vai se interessar em avisar outras pessoas. Agora, quando a pessoa não caiu, vê o golpe, ainda fala assim, trouxa quem caiu, kkk, ainda zoa. A gente tem um mantra aqui no Falando de Fraude que fala assim, se você ou sua empresa não caiu no golpe, com certeza conhece alguém que já caiu. Ou seja, você vai ser o próximo, ele está muito próximo de você, entendeu? Mas vamos falar sobre as bets, que é muito um assunto novo, né? Porque a grande mídia não divulga. Então você precisa trazer essa informação, porque não divulga. Isso aparece mais na internet e tal, né? Mas a lavagem de dinheiro existe nas apostas? Você acha que existe esse volume grande de dinheiro, além de eles pagarem muito para os influenciadores, estão fazendo lavagem de dinheiro do crime aí? Com certeza, isso é com certeza. Se o Lula lá atrás, antes de ser na internet, antes de informatizar tudo, ele já proibiu lá atrás, em 2000 e poucos bingos, porque estava lavando dinheiro no bingo físico. Imagina online, que é muito mais fácil de o dinheiro virar criptomoeda, de sumir. Isso aí, com certeza, está usando para lavar dinheiro de tráfico humano, de arma, de tudo quanto é desgraça que tem na internet, está sendo usado nessas plataformas de aposta. E com certeza, na minha opinião, tem vários influenciadores que
que lavam dinheiro para o crime organizado. Tem vários. Porque assim, você vê alguns influenciadores divulgando a plataforma ilegal e com uma ação de dinheiro na mão. Para que uma ação de dinheiro na mão? Entendeu? Da onde que ele sacou aquele mação de dinheiro para ele fazer vídeo? Entendeu? Então, provavelmente, aquele mação ele nem sacou, foi dado para ele. Entendeu? Sim, dinheiro que rola sem passar pelos meios oficiais, bancos, né? E é fácil, tipo, eu faço um contrato eu sou dono da casa de aposta, eu faço um contrato com um influenciador, eu pago ele como publicidade e ele vai lá, pega aquele dinheiro e me devolve uma parte. Aquele dinheiro que era de crime já virou dinheiro de publicidade. Então, que além dessas bets, das casas de apostas, você falou dos chineses, né? Você acha que existe também um outro grupo aí, por exemplo, do PCC, desse face do crime, que está também fazendo isso, montando uma casa de apostas falsas para lavar dinheiro, ou verdadeiras, né? Com certeza, né? E na outra investigação que teve das bets, viram que os donos da casa de aposta eram bicheiros que fizeram o negócio online. Além do negócio físico, expandiram para o online. Os caras sabem que quem criou as plataformas são bicheiros. Eles sabem que o online vai ser o futuro, né? Tudo é online hoje em dia, né? É o presente. Ninguém vai querer mais ir arriscar ir numa salinha pequena para jogar no jogo do bicho ou na rua, entendeu? Ainda existe, mas essa galera se viu que a internet tinha muito mais potencial. Viu que não tá dando merda. Viu que tá todo mundo ganhando dinheiro, eles migraram. Sim. A evolução, né? Evolução de todos aí fazer isso, né? Então, a gente aqui está falando, assim, uma máfia que veio de fora, que é os chineses, né? Talvez, e o jogo do bicho que virou online. O jogo do bicho que virou online e o crime, né? O crime para lavar o dinheiro, ele monta, porque você vê que o crime organizado hoje, né? Os PCCs da vida, eles têm, como esse cara que morreu, o Greenbass aí, tem gente normal que assume fazer uma casa legal para lavar o dinheiro. Ele faz uma bet legal, uma dessas aí, entendeu? Deve ser a forma mais fácil de lavar dinheiro, deve ser com casa de aposta. Então, a CPI das bets, a gente viu lá que os primeiros entrevistados foi a Virgínia e o Rico, né? Não sei nem porque... Não, teve antes, porque foram os que deram mais repercussão. Mas repercussão, na verdade, quem deu mais repercussão é a Virgínia, né? O Rico só deu sorte de... Mas antes da Virgínia, a Soraya, a senadora, ela deu voz de prisão para um sócio de uma bet. É porque, como não é influenciador, a galera não fica sabendo. Sim, é porque desde novembro de 2024, né? Qual que era o delito que ela não cumpriu a CPI, não respondeu? Eu esqueci o nome dele, é Daniel alguma coisa. Ele era sócio da Adélia, que é uma ex-BBB, que é advogada. Não é aquela lá do Nordeste lá? Ela é advogada da Deolane também. A Soraya tinha informação que ele era sócio da Adélia, tinha foto dele com ela. Aí ela perguntou pra ele, você conhece a Adélia? Ele, não. Aí ela falou assim, vou te dar mais uma chance, você conhece a Adélia? Ele, não. Então ela tá preso. Porque ele mentiu lá e ela tinha confirmação que ele conhecia, que ele era sócio dela. Então, o que acontece? Pelos influenciadores estarem sendo investigados na CPI, trouxe luz, trouxe audiência. Mas isso já está acontecendo desde novembro do ano passado, acho que foi até antes. Isso mesmo. Ela disse que parou para a eleição, assim que acabou a eleição, retornou. 24 de novembro foi. Retornou a CPI. Então, muita gente está falando que é uma cortina de fumaça que fizeram para desviar o foco do INSS. Na verdade, não, porque foi antes. Sim. Só se tivesse uma bola de cristal, assim, vão descobrir o rombo, então vamos fazer uma cortina de fumaça lá para maio, quando descobrirem. Não tinha como. Então, não é cortina de fumaça. A polícia está investigando também o negócio do INSS, então a galera tem que aprender a separar as coisas, né? A CPI da Bet é importante, o INSS também é importante, dá para analisar tudo ao mesmo tempo. Sim, a polícia pode ter condições de investigar, o Ministério Público não precisa investigar. Não precisa parar uma coisa para poder fazer a outra. Ou pelo contrário, eu acho que o INSS está tirando o foco da CPI das bets, o INSS já parou a fraude ali, agora vai tomar vergonha para investigar e culpar, né? Sim, mas não vai mais adiantar, não vai permanecer. Enquanto eles não arrumarem outra forma de fazer a fraude não autorizada, por enquanto parou. A fraude acabou do INSS. Já estancou, agora tem que resolver que... Mas talvez para frente, se não tomarem cuidado, volta, porque é um absurdo, né? A melhor coisa que tem do mundo, é melhor que bet ainda, melhor que pedágio, é você ter desconto em folha. Tem desconto em folha. Você monta um negócio, tem desconto em folha. Você não se preocupa com caixa. Vai estar sempre o caixa.
Entendeu? Porque se ele não sair, aí o governo criou um outro esquema ainda, que agora o fundo de garantia vai ser responsável pela dívida da pessoa. Se ele contrair um débito, então ele vai responder. Então não tem para onde sair. Não tem para onde, então é isso. Mas a Bet, ela é um negócio que, na minha opinião, que ela vai crescer muito. Cassino, jogo, ele tem tendência para crescer de outras formas, entendeu? Não vai ficar, daqui a pouco vem uma outra lei, que foi a regulamentação foi um determinado número, né? E não pode mais, não pode durante sei quanto tempo agora ter novas bets autorizadas. Foi fechado aquele número de bets, sei 40 ou 50, né? Não, acho que tem mais. Não, tem um número lá, foi fechado aquele, mas já viu outra aí e qualquer um vai poder montar uma bet. O cara, se não tiver uma regulamentação firme e com relação a quem pode ser o dono da bet, se uma pessoa... Tem que ter um sócio brasileiro, tem que ter sede no Brasil para poder conseguir legalizar. Mas tinha que ter testado antecedentes, tinha que ter patrimônio para responder, entendeu? Tinha que ter, não pode ser qualquer o Zé da esquina que mora no Brasil lá e vai montar lá no fundo dele. Tem que ter uma responsabilidade, porque é uma coisa que está muito envolvido com dinheiro, né? Então, com ressarcimento, inclusive, né? Então, você não pode ficar montando algumas coisas financeiras que você tenha depois que ressarcir alguma coisa. Então, tem que ter uma responsabilidade. E aí, normatizar tudo. Um pouco mais normatizado e mais polícia para investigar. Normatizar, por exemplo, quem pode fazer propaganda, aquele que você está batendo. Pode ser na televisão, influencer pode fazer propaganda, sabe? Que maneira que ele vai fazer a propaganda, porque o CONAR ele existe para regulamentação da propaganda indevida. Então, o horário da propaganda, entendeu? Por que tem que fazer propaganda das bets no domingo de manhã no programa de esporte, como faz o Galvão Bueno lá, naquela bet nacional, né? Então, eu acho que o CONAR tem que regulamentar isso aí. Já foi regulamentada a propaganda da bet, só que está muito a Deus dará. Mas tá no horário nobre, no horário da novela. Então, o que acontece? Tem a regulamentação lá, não pode ser menor de 21 anos, não pode dizer que é socialmente atraente, legal, mostrar luxo, não pode... Tem várias regras lá que pode Mas seguir. estão cumprindo as regras? Se o influenciador, não, mesmo que ele seja maior de idade, se o público dele for infantil, ele não pode divulgar. Tem uma série de regras, mas está muito, muito brando. Não era para ter propaganda nenhuma. Se no Brasil é proibida a propaganda de cigarro, por que foi proibido? Porque faz mal à saúde e provoca vício. A bet faz mal para a saúde mental, as pessoas estão com CID, que é ludopatia, é uma doença. Então, os jogos de azar provocam doença. Então, é caso de saúde pública e também é caso de caos financeiro que está acontecendo na população. Então, é pior do que o cigarro, porque o cigarro a pessoa vai fazer mal para ela mesma. E já quem usa bet, a pessoa tá até tirando a própria vida por causa disso, pegando dinheiro com a agiota, tem casal se separando, tá acontecendo uma grande desgraça no Brasil, é muito pior do que o cigarro, e o cigarro é proibido a propaganda, então não faz sentido, né? No Brasil também é proibida a publicidade de brinquedo, de coisa voltada para criança. Pode ver que hoje em dia não tem mais propaganda infantil em TV aberta, não tem programa mais de TV Globinho que tinha antigamente, porque não tem patrocinador. Porque eles chegaram à conclusão que uma criança não tem a parte da mentalidade apta para ser enxurrada por uma publicidade. Ela não tem capacidade de raciocínio. Então, foi proibido isso, foi proibido cigarro, o álcool também está super regulamentado, e a bet está de qualquer jeito. Não faz sentido isso para mim, na minha cabeça, não faz sentido nenhum a propaganda de bet ser regulamentada. Inclusive, no Reino Unido, os influenciadores não podem fazer publicidade de bet, de aposta. Eu acho que isso é uma boa proposta para você bater nisso daí, porque eu acho que se cortasse... porque hoje em dia, eu acho que os influenciadores, em algumas situações, eles estão influenciando mais que um veículo de comunicação de massa, inclusive. Muito mais. Então, o que influencia... isso precisa levar. Porque o que influencia mais alguém jogar um nome escrito na camisa de um time, só escrito aqui, Bet Nacional, ou tem um influenciador dizendo, ganhei R$800 agora... ganhei esse dinheiro aqui, aí mostra que tá na Lamborghini, mostra que tá em Dubai. Qual que vai... o influenciador, ele tem uma conexão com o seguidor. Se alguém segue um influenciador, é porque gosta e confia nele. Então, a palavra de influenciador... Aceita o que ele fala. Então, ele confia. Confia. É muito diferente uma publicidade de escrito na camisa de time de futebol do que um influenciador dizendo que tá ganhando dinheiro. Gera muito mais conexão e muito mais vontade de jogar quando o influenciador divulga.
Então, o que ele falou em resumo, o influenciador devia ser cortado dessa cadeia de publicidade. Como cortaram o cara andando a cavalo no cigarro, Não, o cortaram... cigarro cortaram tudo. Então, mas aí lembra, a propaganda Marlboro pode ser um cara andando a cavalo, super forte e tal. Isso influencia. Esse cara é um influenciador, a natural dele, forte, andando a cavalo. O influenciador, ele tá mais ou menos assim, ele tá influenciando o seguidor diretamente, ele impacta direto. Olha, ele traz do jogo com uma orientação. Siga isso, entendeu? É como aquelas influências negativas de alguém forçar. É como se fosse um amigo. Você tá todo dia acompanhando aquela pessoa, você vê ela Isso. dando banho no filho, você vê ela na academia. Então, você acompanhando aquela rotina, você se sente próximo daquela pessoa. Então, se sente como um amigo. É como se fosse um amigo vem dizendo, não, aposta que você vai ganhar. É muito mais impactante uma publicidade feita por um influenciador do que você ver um anúncio na Globo. Exatamente, por isso que eles pegaram como exemplo a maior influenciadora do Brasil, que é a Virgínia, né, que tem maior número de seguidores, porque o story dela é a vida dela todo dia, posta as filhas dela, é filha dela, filha dela, filha dela, Beth. Depois filha dela, ela, Beth. Então, e ou ela seja, falava que jogava na Bet? Não, ela chegou joga. a dizer que ganhou 8 mil. É. Então, isso aqui é mais influência que isso aí? E ver a vida boa Não, dela. ela nunca perde, né? Então, e que ela também mostra uma mulher de família, mãe de família, empreendedora, acima do bem e do mal. É uma pessoa, tipo, que você não imagina que vai te fazer o mal. Ela tem um semblante bonito, ela é loura, branca, bonita. Então, isso tudo gera uma conexão. Sim. E ela, na Quaresma, ela estava fazendo a live com o Frei Gilson, assistindo a live. Então, ela coloca a parte de Deus, né? Todo mundo que quer passar uma imagem de boa pessoa usa Deus como escudo. Então, ela na bio do Instagram dela tem por toda a honra e glória a Deus. A pessoa tá ganhando dinheiro da desgraça de família brasileira viciada nessa porcaria. E na bio dela, ela cita Deus, que ela diz que é muito abençoada pela família dela, pelo dinheiro que ela tem. Aí compra a bolsa de R$500 mil, compra jatinho, viaja para Dubai e tá postando que tá ganhando dinheiro no jogo de aposta. E você imagina, né? Então, ver aquela vida de luxo, todo mundo, o seguidor vai querer fazer a mesma coisa. Pô, se a Virgínia tá me dizendo que isso é bom, que ela ganha e que tem essa vida, eu quero ser igual a ela. E ela passa uma imagem boa, né? Tanto esteticamente, quanto de moral, de ser religiosa, de acompanhar a live do padre, de cuidar das filhas. Então, isso gera muita conexão com a população. E para você ter uma ideia, ela nem precisaria divulgar Bet, como todo mundo sabe. Ela mesma disse na CPI que ela faturou mais de 750 milhões com a empresa dela, que é o ePink, que tem o maior número de reclamação, não é? Tem mais de reclamação da empresa dela do que de empresa de telefonia, de energia elétrica. A Astel tem muita reclamação. A empresa dela do que é? É de cosmético e suplementação. Cosmético. Mexe com a saúde mental, que é o jogo da Bet, e com a saúde física, né? Nos produtos. Espero que seja de qualidade o produto. Mas você tem uma estatística de quantas pessoas estão endividadas hoje porque jogaram e não pararam por aí? Cara, o que acontece é que até quem recebe Bolsa Família tá apostando o dinheiro em Bet. Não foi proibido ainda o Bolsa Família? Porque não tem como saber que é o dinheiro do Bolsa Família. Né? Não tem como saber. Então, Vale Gás, tudo. A estimativa é que são gastos 30 bilhões de reais por mês em aposta. Esse é o faturamento oficial, digamos assim? Isso, 30 bilhões por mês. Fora as casas de apostas clandestinas. Que não sabe, não tem um alcance saber quanto é o faturamento, né? Não tem como saber, mas aí por baixo 30 bilhões de reais por mês. E esse dinheiro dos impostos, que também parece que tinha uma destinação, uma parte dos impostos, seria para tratamento de saúde ou orientação de pessoas para que tivessem com vício de jogo. Está sendo feito isso também, não? Mas eu não sei informar se estão, na prática, usando esse dinheiro para isso. Mas, pô, é a mesma coisa que dar um tiro no cara e depois pagar a enfermaria para tirar... o projeto da... E o caixa do governo é um só, entra lá, o dinheiro é imposto, né? E Guga, por que os influenciadores menores e
menores, que eu digo assim, com mais de 100 mil seguidores e tudo mais, eles preferem divulgar as plataformas que são ilegais. Porque a plataforma que é ilegal, ela não tem compromisso nenhum em pagar o dinheiro. Primeiro que para legalizar tem que são 30 milhões de reais para legalizar. Então a clandestina ela já não pagou nada para o governo, ela não vai pagar imposto, é só o dinheiro que entra. Então, como ela tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, que ela não tem que pagar imposto nem legalizar, ela tem mais dinheiro para pagar os influenciadores. Então, muitos influenciadores, mesmo estando legalizados, eles preferem divulgar as plataformas clandestinas porque eles ganham mais. Não importa o produto, não importa é o dinheiro que vai vir. O que eu fico puto é que muita gente fala assim, tem que cobrar do governo porque foram eles que legalizaram. Tipo, para tirar a responsabilidade dos influenciadores. A culpa é só do governo porque foi eles que regulamentaram. Essa CPI é uma bagunça, porque se não tivesse regulamentado não precisava nem ter CPI, porque a Virgínia tá certa, porque não é contra a lei. Só que muito antes de ter a lei, eles já divulgavam. Mesmo tendo a lei, eles continuam divulgando caso ilegal. Então, a lei é só um detalhe. É só um detalhe. Então, assim, as pessoas confundem em uma coisa ser legalizada, não ser crime, e uma coisa ser ética e moral. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não vou bater num velhinho na rua, não é porque eu vou ser preso, é porque eu não sou uma pessoa má de bater num velhinho. Sim. Eu não vou dar um bicudo no cachorro de rua, não porque isso é crime, maltratar os animais, porque eu não vou ter pena do animal, vou querer tratar, vou querer dar uma ração para ele, não vou querer dar um chute nele. Então, assim, eu não divulgo aposta não porque é legalizado ou não é legalizado, é porque é errado. Todo mundo sabe que essa porra é errada. Então, a pessoa divulga sabendo que aquilo ali é errado. Então, se você depende do Estado para criar uma lei para te segurar na coleira, você é um cão adestrado. Você é um demônio adestrado pelo Estado, que se não fosse o Estado, você estava mordendo todo mundo. Exatamente. Então, e a situação, né, criada pelo jogo, porque é difícil de você controlar o jogo, né? Muito difícil, né? Controlar o jogo. Por exemplo, eu não entendo como ainda consegue ter falcatruas no meio das apostas. O próprio jogador de futebol, ganhando bem, consegue fazer falcatrua, né? Então, aí muita gente fala assim, Guga, mas você tá confundindo, achando que eu sou idiota, né? Você tá confundindo jogo de azar, tigrinho, com aposta esportiva. Realmente, tem um abismo entre os dois, eu não estou confundindo. Só que toda casa de aposta esportiva tem um tigrinho embutido. Sim, tem exatamente. Todas, não tem nenhuma que não tem. Como é que funciona esse tigrinho embutido? Conta pra nós. Assim, aposta esportiva, você apostar que o Corinthians vai vencer o Palmeiras. Então você tem uma materialidade. Se você sabe que o Corinthians está na melhor fase do que o Palmeiras, a chance do Corinthians ganhar é maior. Aí você está apostando numa coisa palpável, né? E já no cassino é totalmente aleatório. Então, todas as casas de aposta aproveitam, o cara já tá lá para apostar no Corinthians e fica piscando lá, ó. Roleta, fica piscando tigrinho, fica piscando o jogo do ratinho. Então, a pessoa já tá lá, acaba jogando. Então, assim, na regulamentação já era para ter deixado claro. Você quer se legalizar, então é só aposta esportiva. Você não pode colocar o jogo de slot, que é os caça-níqueis. Eles não fizeram isso. Se tivesse feito... Os caça-níqueis são proibidos físicos. Então se tivesse feito isso, já teria dado um grande alívio já para a população. Mas essa falcatrua que envolve também aí tomar o cartão... Então, outra coisa que na minha visão tinha que acontecer é apostar só em coisas que não iria alterar a partida, por exemplo. Que não teria como fazer falcatrua. Apostar número de gols, apostar empate, vitória ou derrota. Agora, se você aposta lateral, cartão, falta... Tudo, pode apostar. Fica muito fácil. Você pode apostar tudo, eu não sei como funciona. Pode apostar tudo. Você pode apostar lateral, escanteio. Quantas lateral vai ter? Quantos escanteio vai ter? Teve um caso mais emblemático que foi do Lucas Paquetá. É Lucas o primeiro nome dele? O Bruno Henrique também. Bruno Henrique, o cara que ganha o que ele ganhou e... Que supostamente ele estava provocando falta para ganhar cartão. E lá na ilha de Paquetá, que foi onde ele nasceu, todo mundo estava apostando que ele ia tomar cartão. Isso aí é uma falcatrua para tirar dinheiro da casa de aposta. A casa de aposta está se ferrando com isso daí. Então, eles têm interesse em resolver isso, né? E investigar. Então, quando um jogador fica suspeito, dá um lateral, chuta a bola, isola, fica muito nítido que está manipulando,
tá dando expulsão. Tem jogador que foi expulso do esporte. Em Goiás, vários jogadores tiveram problemas. Né? Teve muito caso também na Série B do Brasileirão, de suspeita de fraude, de grupo, de pressionando o jogador para fazer o que foi combinado. Então, esses jogadores estão sendo punidos, estão sendo expulsos do esporte. Então, tinha que proibir, devia apostar em lateral, escanteio, falta, tinha que proibir tudo isso daí. Isso veio dos ingleses. Os ingleses que criaram esse tipo de aposta lá, aposta em tudo, né? Aposta quem vai ser o Papa, aposta quem vai ser não sei o quê. Eles criaram, existe há muitos anos, né? Apostar em casa de aposta de determinadas coisas, né? A grande questão é que as pessoas tentam comparar o Brasil com outras coisas que talvez deram certo lá fora. Só que isso meio que tira toda a nossa história, que é totalmente diferente do outro país. Tipo, tem país que é legalizado as drogas. Será que no Brasil ia dar certo de legalizar? Tem país que é legalizado o aborto. Será que no Brasil ia dar certo legalizar o aborto? Então, muita gente quer usar as leis de outro lugar para ser aplicado aqui no Brasil sem ver a situação socioeconômica, a situação de como que é a escolaridade. No Brasil, o ensino escolar é horrível. Eu mesmo não aprendi a fazer imposto de renda, eu não aprendi finanças na escola, não aprendi empreendedorismo, não aprendi a ter senso crítico. Então, se o ensino é ruim, como que você vai pegar uma população que não tem base nenhuma e afundar de aposta? Aí lá na Europa o cara estudou filosofia na escola, desde criancinha estudando filosofia, estudando moral, ética. Então, esse cara sabe muito melhor lidar com finanças, sabe que ele vai só gastar aquele dinheirinho ali. Não que lá também não tenha visto, lógico que tem, mas tô falando em comparação com o Brasil, uma pessoa da Europa ela tem muito mais consciência na hora de apostar do que aqui. Então não pode trazer um modelo pronto de outro país e jogar para cá. Com certeza, né? Tem outra base, outra escolaridade, outra renda outra também, cultura, né? Lá não tem Bolsa Família para o cara aplicar, né? Esse é o cúmulo, né? Acho que usar o dinheiro da Bolsa Família para jogar, eu acho que é o fundo do poço, né? É o fundo do poço para acabar com a família. Cara, outro dia viralizou um vídeo de umas pessoas que pareciam estar em situação de rua. Elas estavam em Curitiba, na rua, eles puxaram uma extensão de dentro do bueiro, uma extensão de luz, com os celulares carregando e todo mundo jogando jogo de aposta. Se não era morador de rua, eram pessoas muito pobres, que estavam na rua, puxando gato de luz e jogando no celular. Tem gente jogando dentro de metrô, dentro de ônibus, são pessoas pobres que estão viciadas nisso daí. Não só, além do agora, o segundo vício, né? O primeiro é o excesso, às vezes, de redes sociais que a pessoa fica muito tempo, né? E acaba não dando, principalmente adolescente, não dando uma atenção para as coisas físicas. Agora, com o jogo, piorou ainda, né? Com o jogo, é duas coisas. Ele fica muito tempo na tela e gastando todo o dinheiro que ele podia usar. E as casas de aposta que são legalizadas não pode ter menor de idade, mas as clandestinas pode. O cara cadastra o CPF do avô, manda gerar um CPF na internet, bota qualquer coisa, as casas de aposta aceitam. Então, tem muita adolescente que está viciado também. Muitos professores estão relatando que os alunos estão viciados em aposta. Então, as casas de apostas não legalizadas, elas cometem todo tipo de crime, né? Deixar menor jogar, não pagar imposto. Evasão de divisa. E algumas também não devem pagar o prêmio também, ou todas pagam... Muitas são golpe propriamente dito, porque você coloca o dinheiro lá e não consegue sacar. Aí você vai reclamar pra quem? Se é ilegal. Não dá pra reclamar. Nas bets oficiais dá pra reclamar. Dá pra reclamar. Dá pra reclamar. Acho que estão legalizados. Reclama onde? Você pode reclamar no próprio saque lá da empresa, ou você pode botar uma reclamação no Reclame Aqui, pode ir no Procon, porque tem uma sede no Brasil. Porque para ser legalizado, dos princípios é que tem a sede no Brasil. E um representante. Então, se deu merda com uma casa de aposta, você pode ir no Procon, você pode procurar a justiça, porque tem um CNPJ. Agora, quando é uma casa ilegal, você não tem CNPJ, a empresa fica lá em Curaçao, você vai reclamar com quem? Não tem. E quais as suas sugestões, de uma maneira geral, para você, resumindo, né? Que a gente tem uma dúvida muito grande. Muito grande. Como a regulamentação das apostas aqui no Brasil, online, elas podem ter uma colaboração muito forte da CPI para não terminar em pizza. O que pode a CPI, além dessa parte de influências, né? O que ela pode ainda contribuir mais para que
O jogo não vai acabar. Eu acho que. Você acha que. Uma pergunta antes dessa. Você acha que o jogo vai acabar ou. Cara, o jogo sempre existiu, só que agora nós estamos vendo uma epidemia de jogos, né? Então, houve um aumento de mais de 1000% desde que o Temer liberou as apostas. Então não tem o que fazer para acabar com o jogo. Tem que regulamentar. Tem que regulamentar Isso. mesmo, porque aí vai recolher imposto, boa parte desse imposto vai ser usado para cuidar das pessoas, vai ser usado no SUS. Só que tem que acabar com a propaganda, não tem que ter incentivo, tem que ser feito exatamente como foi feito com o cigarro. Aí muita gente, pegando esse gancho aqui, muita gente usa como aquele argumento da falácia, da falsa equivalência, de usar a Globo. E a Globo também divulga e você não fala nada. Não é só a Globo. Globo, SBT, Record, todas as emissoras divulgam. Só que é muito mais difícil você cobrar uma empresa que não tem um rosto, é um CNPJ, do que cobrar um influenciador. O influenciador ele decide se ele divulga ou não. Agora, uma Globo, como é que você vai bater de frente com a Globo? Não tem nem... Antes tinha o Roberto Marinho, que você podia atazanar o Roberto Marinho. Agora você não sabe nem quem é o dono. São um grupo de pessoas que fazem parte da Globo. Não, mas o influencer está muito mais próximo dos seguidores do que a É muito mais comercial. fácil você cobrar um influenciador do que cobrar uma emissora. Aí muita gente fala assim, você é seletivo, porque você só cobra os influenciadores. Mas e a Globo? E a Globo? Então é isso, cara. A Globo é um CNPJ, é uma empresa que visa lucro. Toda empresa no capitalismo visa lucro. Então, se a casa de aposta vai dar lucro para ela vai aceitar. É uma empresa, ela não tá nem aí para moral e ética e nada. Ela vive de publicidade. Então, quando o cigarro, que eu gosto de fazer, porque é bem parecido, é vício com vício, publicidade com publicidade, eu gosto de fazer esse parênteses. Quando o cigarro, a publicidade era liberada, a Globo tinha um monte de ator fumando, tinha Marlboro no cavalo, tinha Fórmula 1 com Marlboro, era Hollywood, era infestado de cigarro. O governo falou, não pode mais, acabou. No outro dia, eles começaram a fazer campanha contra. Aí chamaram o Drauzio Varela pro Fantástico, os malefícios do fumo. A minha avó fumava desde os 14 anos de idade, ela parou de fumar com a reportagem do Drauzio Varela no Fantástico. Então, olha só como é que vai ser, se fizesse igual o cigarro. Vai chegar assim, a partir do dia tal não pode mais. E vocês vão, as emissoras, como são concessões públicas, serão obrigadas a fazer campanha de conscientização. Então não ia ter mais influenciador, não ia ter mais em camisa de time, não ia ter mais em placa, mas ia ser regulamentado. Quem quisesse lá perder dinheiro e apostar, vai lá e aposta, mas não ia ter publicidade nenhuma. Então o indivíduo não ia perder a liberdade dele de perder o dinheiro dele da forma que ele quiser, ele vai ter lá, mas não vai ser incentivado. E as emissoras de televisão teriam que ser obrigadas a fazer campanha contra, mostrar o vício da ludopatia, mostrar famílias de pessoas que perderam a própria vida, tiraram a própria vida, tinha que mostrar casais que separaram por conta de vício. Começar a conscientizar a população, para a população que já está jogando parar de jogar antes de viciar, e quem quiser jogar, que joga, mas sem incentivo de ninguém. E o que você precisava é de uma voz para levar isso para a CPI, e a CPI levar isso para o Legislativo, fazer uma regulamentação. Então, ontem eu conversei com a senadora Soraya, que está apresentando lá a CPI das bets, e ela já está ciente disso, que precisa proibir a propaganda, e ela vai tentar isso lá com o governo, que seja proibido. Já tem projetos de lei também de outros deputados, tem deputado do Maranhão também, né, lutando nessa pauta. Inclusive, eles tinham conseguido proibir lá no Maranhão. Só no estado do Maranhão era proibido o influenciador divulgar. E eu espero que eles continuem com essa luta para a gente conseguir proibir a nível federal. Acho que o primeiro passo era proibir influenciador, que é o que mais tem impacto, porque é essa confiança de amigo. A primeira coisa seria acabar com isso. E depois acabar em televisão, acabar em aposta esportiva, em horário. Acabar com tudo. Sim. Tinha que ser feito igual o cigarro e regulamentar para que parte desse dinheiro seja usado em benefício da população. Tem que cobrar imposto, sim. E deixar quem quiser jogar, mas sem incentivar, né? Isso. O malefício está no incentivo e de uma maneira desmedida. Tanto que subiu mais de 1000% desde 2018. Exatamente. Se a publicidade não fizesse importância nenhuma, não tinha necessidade das empresas pagarem milhões. Hoje são quantos bilhões por mês de jogo de apostas legalizados? 30 bilhões. 30 bilhões. Em 2018 eram quanto? Não tem esse dado, mas era bem menor. Não tinha. Cara, antigamente só tinha propaganda de site de bet em site pornô
em coisa muito underground. Era Sim. no nível mais ralé. Sim. Ninguém ia parar de ver o site pornô lá na diversão lá para É. poder postar. Exatamente, o mais conhecido do Brasil na época era o Brasino, porque o Brasino tinha... Ele passava toda hora propaganda no site mais visto de pornô aqui do Então, Brasil. saiu de uma coisa lá do fundo do poço da internet para de cima. Era igual publicidade de aumente seu pênis. Ninguém dava moral para aquilo. Tinha lá, mas ninguém jogava. As pessoas passaram a jogar quando os influenciadores entraram em peso nisso daí. Quando regulamentou, 2024, né? Foi 2018, que foi Michel Temer que começou com... Não, mas essa regulamentação agora, para cortar. A regulamentação foi cadastrar para no botar Ministério- ordem na casa. Pra cadastrar no Ministério da Economia, foi agora, 2024, né? Isso, aí entrou em vigor em 2025, mas foi em 2018 que tudo começou com o Michel Temer. Mas os influenciadores começaram quando? Já em 2018. 2018. Começaram, o pico mesmo foi 2021, né? Uhum. Na Na época, pandemia. Na época da pandemia. Da pandemia, estão em casa ainda, né? Mais fácil jogar ainda, né? Aí o cara tá sem trabalhar. Começou em 2018 a liberar, e daqui a pouco explodiu mesmo, arregaçou, foi em 2021, 2022. Bom, a gente tá torcendo aí para que essa sua cruzada, né? Igual os Cavaleiros Templários, ela dê resultado. Se precisar da gente aqui, o Will já é seu parceiro, eu fico seu parceiro também para te ajudar no que for possível, porque eu acho que é uma missão nobre, muito nobre, né? Como você falou, já foi regulamentado o cigarro, a bebida, agora é para o jogo, né? Porque o jogo demorou para ser liberado, quando liberou, né? Liberou sem nenhum planejamento. Sem um planejamento, né? E como a gente disse no início, né? Sem uma parte física, pelo menos, para gerar entretenimento, né? Ficou uma coisa digital e só faturando e trazendo coisas que prejudicam, como os influencers, né? Em vez de ficar sem publicidade, não. Tá tendo uma publicidade nociva, né? Que era que tinha a bebida e o cigarro, né? Socialmente atraente, mostra que tá ganhando dinheiro, e mostra também propaganda enganosa dizendo que... E quando prendem os caras, essas casas de aposta, ou quem manipula as casas de aposta, ou desses jogos do Tigrinho, aparece também, a própria mídia acaba cometendo um erro. Ela divulga o cara lá com um monte de relógio de ouro, um monte de carro, foi apreendido 30 Porsche, o cara foi preso num condomínio de luxo. Ninguém é preso num condomínio normal, é só o de luxo, né? Então isso aí que gera, né? Pô, e sabe que o cara vai ficar na cadeia, vai ter um advogado, vai tirar o cara daí. E não fica muito tempo, não. Não fica muito tempo preso. Infelizmente, a nossa lei é meio frouxa, né, de efetividade, né? É uma justiça que não é boa, porque a justiça boa é aquela que é de imediata e mostra que a parte negativa foi preso, está lá na cadeia, lá, prisão perpétua, prisão não sei o quê. Não, o cara entra lá, fica 30 dias na delegacia, 10 dias ele sai de lá e vai montar uma atividade, continua com a sua Porsche, né, os bens não são vendidos, nada, né? Eu acho que a CPI da Bet pode ter saído um pouco o tiro pela culatra, né? Porque eles levaram o influenciador para lá, trataram como celebridade, pediram para tirar foto, bajularam, enquanto era para ser pressionada. Ah, mas foi como testemunha, mas sim, pressiona. Pergunta sobre como que é o funcionamento, como que é a publicidade, coloca contra a parede. Eles estão ali para investigar, né? Exatamente. É o seguinte, eu nunca vi uma CPI desse jeito, com risadinha, com tirar foto. Você tinha que tratar a pessoa lá conforme uma CPI. Fazer as perguntas e tal, mas você não tá respondendo minha pergunta. Aí, não, mas é sem risadinha, aqui a gente não tá rindo. Mas não, lá simplesmente foi risadinha, foi tirar foto, foi zoeira. Sabe por que eu acho que chupar microfone. Aconteceu isso porque a influenciadora é a maior do Brasil. Os senadores não queriam se dispor com ela e queriam angariar um pouco desse público para eles, para poder, na próxima eleição, conseguir parte daquele público da Virgínia para votar neles. E esse tiro saiu pela culatra também, porque o Cleitinho, que babou o ovo da Virgínia, eu entrei na postagem dele e os próprios eleitores dele estão criticando. Todas as postagens de cima e embaixo, a galera tá cancelando ele por ter feito esse papelão. Então ele quis arrumar voto, acabou que ele foi perdendo muito voto e ainda bem. Bem feito pra você, Cleitinho. Foi babar ovo de influenciadora picareta. Disse que ela é geradora de emprego, que ela é empresária, botou ela lá em cima.
E, na verdade, ele tinha que estar cobrando, porque esse dinheiro essa riqueza que ela gera vem de pobre. Se ela não se esse dinheiro não fizesse falta, ela não ia divulgar se fosse pouco dinheiro. Se a Blaze oferecesse para ela 10 mil, ela ia divulgar? Não. Então, esse dinheiro que ela aceitou vem da onde? Dos pobres que seguem ela, que acreditam nela, que jogaram e perderam o dinheiro. Como é que a casa de aposta ganha dinheiro? Com o dinheiro que as pessoas perdem. E com que dinheiro que eles pagam a influenciadora? Com esse dinheiro. Então, para poder eles pagarem o cachê dela, é porque os seguidores que entraram perderam dinheiro. É uma lógica, assim, que é fácil de entender. Não precisa ser nenhum expert para entender, né? É só você pensar um pouquinho e parar para analisar. Então, como que você vai seguir alguém que está te incentivando a entrar num vício, a você perder o dinheiro para poder a casa de aposta lucrar para pagar o cachê dela? Como que você continua seguindo a pessoa assim? Bom, infelizmente, Will, a gente tem que encerrar porque já está no nosso horário, né? Então, eu gostaria que você encerrasse aí como é que... Ó, seguinte... Chamar as pessoas para compartilhar esse episódio. Seguinte, primeiramente, antes da gente encerrar, quero que você se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda. Deixa o like, certo? Você vai deixar um comentário. Você vai deixar aqui, ó, o comentário para eu saber que você assistiu até aqui. Guga Figueiredo, xerife da internet. Você vai deixar esse comentário para a gente ver que você assistiu o vídeo até aqui. Você vai compartilhar esse vídeo com no mínimo aí 7 pessoas da sua família, porque esse podcast aqui é de utilidade pública, que o Guga falou aqui, pode te ajudar, pode tirar um membro da sua família desse vício, certo? Segue o cara nas redes sociais. Guga, deixa suas considerações finais aí, como que o povo faz para te achar nas redes sociais e te seguir. Então, em todas as redes sociais você pode me achar pesquisando na lupinha por Guga Figueiredo, que você vai me achar lá. Outra coisa importante eu faço um trabalho de utilidade pública, preciso também viver disso daí, então eu quero agradecer aqui meu patrocinador, a Growth Suplementos. Se você precisa comprar creatina, whey, qualquer tipo de suplemento, você pode comprar direto da fábrica, sem intermediário, então você vai pagar mais barato, melhor custo em relação custo-benefício do Brasil, e você usa meu cupom GUGAFIGU. Guga, F-I-G-U, lá que você vai ter um cupom de desconto, um descontinho para vocês, é pouco, mas já ajuda. E outra coisa é que eu tenho grupos de desconto. Eu seleciono todos os dias as melhores ofertas da internet. Papel higiênico, desinfetante, perfume, roupa, tudo que vocês imaginarem, qualquer produto, só de loja confiável. Pô, sou o xerife da internet, não vou divulgar porcaria. E eu coloco lá nesses grupos. Você não está no grupo ainda de frase aí. Aí... Todas as minhas redes sociais na bio tem lá o link do grupo, você pode entrar, tem grupo do WhatsApp, do Telegram, e quando você compra qualquer produto lá nesses grupos, além de você pagar mais barato, você vai estar contribuindo para o meu conteúdo que é de utilidade pública. Então, essas são as formas. Também você pode se tornar membro do meu canal do YouTube por apenas R$ 4,99, que não compra nem a garrafa d'água, mas a união faz a açúcar, faz a força, a galera juntando, cada um sendo membro. Ajuda bastante também, que eu recebo muito processo, tenho que pagar advogado, compro equipamento novo toda hora, microfone, então... Precisa de patrocínio. É um conteúdo... Sem patrocínio não funciona esse trabalho de utilidade pública. Precisa de uma base, né? Porque a pessoa dedica tempo e precisa ter investimento na própria atividade e para a pessoa sobreviver, né? Então é isso, patrocine mesmo, viu? Então, quem puder aí, quem quiser colaborar com o meu conteúdo... Compra na Growth, entra lá no meu grupo de desconto e se puder se tornar membro do meu canal, vai ser uma grande ajuda. Eu agradeço todos esses insights que você trouxe para nós, que são de utilidade pública, e vai ajudar muita gente que está com esse problema em casa ou que ainda está no jogo e não está viciado, ficou sabendo tudo isso aí, e também a fazer... Um insight para que essa CPI, uma torcida para essa CPI, traga alguma boa coisa, não termine em pizza, que ela leve para o Ministério Público aquilo que foi ilegal e leve para o Legislativo aquilo que for para legalizar. E agradeço ao Will, sempre com seus insights, é um prazer compartilhar com você, né? E continue com a gente, que no próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos trazer novas fraudes, novas prevenções. Obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.